Olá, graça e a paz, aqui é a pastora Tereza. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Estaremos falando um pouquinho sobre os dons espirituais. Você que está acompanhando, eu espero que os estudos estejam acrescentando, agregando e te ajudando em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje é: o que são e quais são os dons espirituais? Amém? Os dons do Espírito Santo são a capacidade que o Espírito dá às pessoas para a edificação da igreja. Os dons são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, os dons nos é dado pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, eu estarei lendo com você. Diz assim, de 8 a 10, 1 Coríntios de 8 a 10. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outro variedades de língua e ainda a outro interpretação de línguas. Esse versículo que nós lemos está em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, para você que está anotando, tá bom? Eu quero estar lendo também com você um outro versículo que está em 1 Coríntios 12, 28 a 30, que diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Outro versículo que eu gostaria de estar deixando para você está em Romanos 12, 6. De 6 a 8, que diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém, queridos? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os dons nesta tarde. A palavra de sabedoria é um dom. A verdadeira sabedoria vem de Deus. O dom da sabedoria é uma sabedoria espiritual que vai além da experiência do bom senso. Então nós vemos que a palavra de sabedoria, tem muitas pessoas sábias, mas o dom da palavra de sabedoria, ela não vem do homem, ela vem de Deus. É uma sabedoria que excede o nosso entendimento humano, é uma sabedoria que vem de Deus. São palavras de sabedoria. Essa pessoa que tem esse dom, ela sempre vai ter uma palavra de sabedoria para te entregar. O segundo dom que nós vamos ver é a palavra de conhecimento. O Espírito Santo ajuda a compreender e explicar assuntos espirituais, que é a palavra de conhecimento. O terceiro dom é a palavra de fé. Todos que aceitaram Jesus como seu Salvador têm esse dom, o dom da fé. Não é a palavra de fé, é o dom da fé. Algumas pessoas têm uma fé especialmente forte. É um dom, o dom de crer, é o dom de crer, é o dom da fé. Outro dom do Espírito é o dom de cura. Deus dá o poder para curar doentes milagrosamente. Deus derrama sobre a pessoa um dom de cura, que quando ela ora, pessoas são curadas. Isso é um dom. O dom de milagres. O Espírito Santo capacita a fazer sinais, prodígios e maravilhas.
é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo também. Dom de profecia é o dom de profetizar e transmitir uma mensagem por inspiração de Deus. Dom de discernimento do Espírito. O que é? É discernir espíritos, é entender se uma mensagem vem de Deus ou não. Discernimento é muito importante pedir para a igreja não cair no engano. O dom de variedades de línguas é falar em línguas que você não conhece. Então nós temos os dons também de variedades de línguas. O dom de interpretação de línguas é entender e transmitir a mensagem de alguém que está falando em línguas pela revelação do Espírito. O dom de ensinar, a capacidade para explicar bem a palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescer espiritualmente. Esse é o dom de ensinar. O dom de dar ânimo é o dom de encorajar outras pessoas na hora certa, com as palavras certas, pela inspiração do Espírito Santo. O dom de contribuir. Deus dá a algumas pessoas muitos recursos e generosidade para poderem contribuir para a comunidade, para a igreja. O dom de liderança. Pela graça do Espírito Santo, os pastores, mestres e outros líderes têm a sabedoria e autoridade para guiar outros crentes e ajudá-los a crescer. O dom de misericórdia é o dom de ter compaixão de outras pessoas, compreendendo a sua dor. O dom de administração, o poder para organizar diversos grupos e atividades da igreja de forma eficiente, mantendo a ordem e a disciplina e o bom testemunho. O dom de evangelizar, a capacidade para transmitir a mensagem da salvação, trazer pessoas para Deus. Todos os dons do Espírito Santo são para os dias de hoje, querido. Então nós vimos um pouco dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos clamar ao Senhor por esses dons, pedir ao Senhor. As pessoas podem ter mais que um dom? Pode sim ter mais que um dom. Nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos clamar a Deus para que esses dons venham sobre a nossa vida. Nós devemos orar e pedir ao Senhor para que o Senhor nos dê e derrame sobre as nossas vidas esses dons do Espírito Santo. Todos os dons são para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor, Ele nos dá, através do Espírito Santo, esses dons espirituais para que nós possamos edificar o corpo de Cristo. Amém? Então nós precisamos buscar por esses dons para que nós venhamos edificar o corpo. Todos os dons do Espírito Santo são para hoje. Sim, os dons do Espírito são para hoje. Todos esses dons são importantes para a edificação da igreja. Os dons mais sobrenaturais ainda são válidos hoje e não deixaram de existir. Algumas pessoas interpretam 1 Coríntios 13, de 8 a 10, como um sinal que dons como profecia e falar em línguas não acontecem mais, mas a passagem também diz que o conhecimento passará, o que ainda não aconteceu. Na verdade, está falando sobre o fim dos tempos, quando tudo que é imperfeito vai desaparecer. A Bíblia nos diz que a Bíblia diz que não devemos proibir esses dons, mas analisá-los com cuidado. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Atenção, os dons do Espírito Santo devem ser usados de forma respeitosa e ordenada, dando bom testemunho. Quem tem um dom não faz parte de uma elite religiosa, mas tem o dever de usar esse dom para ajudar outras pessoas. Como nós falamos, queridos, dons, ele é para a edificação do corpo de Cristo. Então, uns vão orar em línguas, outros vão ter dom de curar, outros vão ter dom de interpretação de línguas, outros vão ter dom para o ensino, outros vão ter dom para
para milagres, para cura, outros vão ter dons de profecia, de entregar a profecia também para edificação do corpo de Cristo. Então, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá dons, ele nos entrega os dons para que nós possamos edificar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E tudo isso tem que acontecer com muita ordem, com muita decência. Nós vemos muitas coisas aí hoje em dia que eu creio que não são do Espírito Santo. Por isso que a palavra fala que nós devemos pedir discernimento do Espírito. Nós vemos umas coisas assim que não engrandece o nome de Deus, não testificam o que realmente é os dons espirituais. Então nós temos que buscar com zelo, desenvolver os dons do Espírito, buscar, clamar por mais dons, porque nós podemos ter mais que um dom, mas nós precisamos saber que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá esses dons para que nós possamos edificar o corpo de Cristo, para edificação da igreja, amém? A palavra de sabedoria, Deus ele vai usar a pessoa nesse dom para ela sempre entregar palavras de sabedoria. Sempre que você for buscar se aconselhar com esta pessoa, ela sempre vai ter uma palavra sábia, uma palavra direta do trono de Deus para entregar para você. Palavra do conhecimento. O Espírito Santo, ele vai estar usando essa pessoa para dar uma palavra que vem direto do trono de Deus, uma palavra de conhecimento, uma palavra revelada do Senhor ao nosso coração. A fé é um dom, querido, nós temos que também buscar por esse dom. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam e que crê que irão acontecer. Então o dom, a fé é um dom, nós precisamos buscar pelo dom da fé. O dom de cura, o Senhor derrama sobre as pessoas, o dom de curar, através das orações, pessoas são curadas, através de imposições de mão, as pessoas são curadas, esse é um dom do Espírito. Dons de milagre é quando a pessoa ora, ela declara, ela determina e através da vida dela, desse dom, acontece milagres, prodígios e maravilhas. Deus usa pessoas através desse dom. O dom de profecia é quando Deus entrega, revela algo do seu coração à igreja e usa o profeta para entregar uma profecia à igreja, para a edificação do corpo de Cristo. O dom do discernimento, nós temos como igreja que clamar pelo dom do discernimento, para que nós possamos discernir se aquilo verdadeiramente vem de Deus, porque hoje em dia a palavra nos advertiu que existiriam muitos falsos profetas, então nós precisamos realmente pedir discernimento de espírito para o Senhor, para que possamos verdadeiramente saber se isso é do Espírito de Deus ou não. O dom de variedades de línguas é o dom de falar várias línguas, de falar em línguas para edificação do nosso próprio espírito e também para a edificação do corpo de Cristo. O dom de servir e de prestar ajuda. Tem pessoas que têm esse dom mais aflorado, são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, sempre a servir, são servos. Essas pessoas têm o dom de servir, o dom de prestar ajuda. O dom de ensinar, que é o dom de mestre, é o dom de ensinar. Tem sempre facilidade em fazer com que as pessoas entendam a mensagem, de capacitar essas pessoas a entender a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer que seja revelado. O dom do ânimo, tem pessoas que têm o dom de animar através da palavra, de motivar, pessoas que têm sempre uma palavra de motivação. O dom de liderança, tem pessoas que são líderes natos, que já têm esse dom, que é algo latente nelas, então é o dom de liderança. O dom de misericórdia, são pessoas que têm compaixão das outras.
compreendendo a sua dor, tendo empatia, né? A dor do outro. Dom de administração, são pessoas que têm uma facilidade absurda de organizarem tudo, de administrarem tudo para facilitar, né? Então nós vemos que todos esses dons, e o dom de evangelização, nós vemos que todos esses dons o Senhor espera ver sendo desempenhado dentro da igreja para a edificação do corpo de Cristo. E nós devemos buscar esses dons, queridos. Então, se você ainda não sabe qual é o seu dom, se você ainda não buscou, que você possa estar orando, buscando no Senhor quais os dons que você tem, se é um e você deseja ter mais, que você possa estar orando ao Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor, para que você venha buscar em Deus mais dos dons do Espírito. Amém? Então, o nosso estudo sobre hoje falou um pouquinho sobre os dons espirituais. Eu espero que você tenha gostado e que tenha colaborado com você de alguma forma, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.